O podcast é uma mídia que faz parte da cybercultura em formato de áudio e vem crescendo na Web 2.0. Mas espera, você deve estar se perguntando, o que é Web 2.0? Calma, eu te explico. Web 2.0 é um termo criado em 2004 por Tim O'Reilly, e ele dizia que a Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e o entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma, usando principalmente a inteligência coletiva. Mas, voltando ao podcast, sua popularidade se deve aos milhares de assuntos tratados nos milhares de podcasts que existem atualmente. No Brasil, o primeiro podcast foi o Digital Minds, de Danilo Medeiros, iniciado em 21 de outubro de 2004. Atualmente, os podcasts mais acessados do Brasil são Café da Manhã da Folha, Nerdcast, PrimoCast, Não Ovo, Mamilos, Pânico, O Assunto, Pretinho Básico, Filhos da Grávida de Taubaté e um milkshake chamado Wanda. E hoje já existem produtoras específicas para produzir podcasts, como a Half Def, o B9, a Central 3 e a Agência de Podcasts. Mas gostaria de falar de uma produtora de podcast específica, a Casa de Vó, localizada no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Lá, eles produzem 7 podcasts: o Café e Política, Almeida da Rua Canadá, Vira a Página, Maria Boleira, Qual é a Boa, Nesta Altura do Campeonato e o Enfim Cinema. Nós fomos até lá acompanhar um pouquinho do trabalho deles. Vamos conferir? Oi, eu sou o Lucas Monteiro, jornalista, podcaster e caga-regra profissional. É isso aí. Mais alguma coisa? Vai falar caga-regra profissional no trabalho? Eu sou, porque eu estou cagando a regra no trabalho deles, tá vendo? Em maio desse ano, eu estava desempregado, desanimado com o mercado de jornalismo, porque tinha mandado currículo para todos os possíveis veículos dessa cidade e nenhum tinha aceitado. Alguns chamaram para entrevista, mas não rolou. Agência de publicidade também, para vaga de redator, esse tipo de coisa. E daí eu pensei, eu tinha um dinheiro guardado do último estágio que eu fiz antes de terminar a faculdade. E daí eu pensei, por que não investir, né? Tipo, eu gosto de podcast, eu já uso faz tempo, vou colocar para acontecer alguma coisa. A gente fez alguns pilotos anteriormente, em fevereiro eu acho, mas daí a gente pensou, não, a gente tem que profissionalizar isso aqui, que não existe mercado de podcasts em Sorocaba, então acho que a gente dá para desbravar isso aqui a partir de, se a gente tiver o conhecimento e souber aplicar ele direitinho. Cara, foi a gente pensar o que falta para podcast engatar, né? O público tem, mas a gente sente que tem muita resistência ainda das pessoas de entenderem o que é podcast, que não é só rádio. Ele é rádio também, mas ele também é uma evolução. Apesar de todos os poréns de você poder fazer download, de você ouvir onde você quiser e ter a demanda de você ouvir o programa que você quiser. Não tem a obrigatoriedade de uma grade de um programa de rádio, né? Bloco jornalístico, música, comercial, voz, notícia, algum programa de entretenimento, esse tipo de coisa. Então a gente pensou, existem formatos onde a gente pode escolher formatos e aplicar esses formatos. A dificuldade, a maioria sempre é técnica. Tá parecendo sua entrega? Tá. Isso aqui custou 40 conto. Então, isso aqui dá pau constantemente. Eu não... sempre a gente tem que trocar. Geralmente é um microfone 4K, esse vendido aqui, ele sempre dá pau também. Então, a gente não sabe o porquê disso, mas ele falha. Começa a dar chiado, começa a surgir uma interferência maluca, então a maior dificuldade é técnica. Mas a outra dificuldade, que também é bem grande, é a questão de manter a periodicidade. A gente começou todos os nossos podcasts com eles sendo semanais, que a gente é um formato ideal, né? Você mantém uma regularidade e não é tão difícil você parar um tempinho por semana para fazer. Daí a gente inventou a maluquice de fazer o Café Política, que é o nosso podcast de política, diário. Eu não recomendo, se você for fazer podcast,
não faça diário, pelo amor de Deus. É um desafio tremendo, porque você tem que ficar atento o tempo inteiro no que está acontecendo no Brasil e no mundo, para você poder elaborar um roteiro durante o dia e ainda gravar, editar e ainda postar e ter um mínimo de qualidade, seja de áudio, seja de conteúdo, né, casando os dois principalmente, para transmitir, né? Acho que quando jornalista o papel é transmitir informação concisa e que o ouvinte entenda o que ele está ouvindo, o que está acontecendo. Hoje a gente tem 7 programas no ar. O Café Política, que é o nosso programa de política, Qual é a Boa, que é um programa para empreendedores, pequenos negócios principalmente, quem tem uma quitanda, uma padaria, uma loja no centro da cidade. O Maria Boleira, que é sobre mulher no esporte, o Nessa Altura do Campeonato, que é sobre biografias de atletas, o Vira Página, que é de literatura, o Enfim Cinema, que é sobre cinema e política, e o Almeidas da Rua Canadá, que é sobre a nossa família, né? O meu nome é Lucas Almeida, então a gente reuniu eu e mais alguns primos e a gente decidiu contar as histórias da nossa família, porque a gente acha que tem algumas histórias interessantes que valem a pena ser contadas. E é um típico podcast da família tradicional brasileira, como toda família tem bagunça, tem aquelas histórias que a gente não conta, aquelas histórias que a gente só fica teorizando sobre tais parentes, então acabou pegando por esse gancho e seguindo por isso. Então a gente tem mais alguns projetos em pré-produção, mas isso são novidades para 2020 daí. Acho que a principal meta é abrir esse mercado de podcast na cidade, desbravar ele, que teoricamente a gente tá abrindo mato aqui, né? Então, é aquela típica frase, quando a gente começou tudo era mato. Em Sorocaba, pelo menos, né? Afinal, no Brasil a coisa já está deslanchando legal até. E poder viver disso, eu acho. Por enquanto, a coisa é um pouco devagar mesmo, tudo no começo demora, então, mas o sonho é poder viver disso e produzir mais conteúdo relevante. Tá. Bom, se você quer ter o seu próprio podcast, o que eu recomendo é você pensar na ideia, estruturar bem o que você quer, porque muita coisa já foi feita e muita coisa já é comum no mercado. A gente tem, por exemplo, um formato que a gente chama de mesa cast, que são 4 amigos em volta de uma mesa, geralmente, discutindo sobre qualquer assunto, que geralmente é cultura pop, cinema, séries, enfim. Eu acho que nesse caso está um pouquinho saturado, então acho que dá para você pensar, o podcast é aberto para você fazer qualquer tipo de formato, entrevistas, noticiário, game show, ou deixa a sua imaginação fluir, porque o áudio é uma ferramenta muito poderosa, então você pode criar muita coisa com ele. Tenha tempo para elaborar, se você quiser um programa bem elaborado, tenha tempo para fazer um roteiro, para você fazer com calma. Não use pod e nem cast no nome, pelo amor de Deus, que é muito brega, é muito feio, é muito ruim, enfim. E se dedique, tenha tempo para se dedicar. Se você não tiver, dificilmente a coisa vai andar, dificilmente você vai alcançar o objetivo que você tem com um podcast. Não, peraí. Ah, tá. E se você tem preguiça de fazer tudo isso, vem na casa de vó. A gente faz todo esse serviço pra você. É isso aí. Barra 4. Da maior recessão econômica da história brasileira e que, ao mesmo tempo, durante o seu período, pacificou as relações sociais. Eu acho que isto é que... Não é que vai entrar para a história, porque a história parece que é uma coisa lá na frente. Sabe quem fez o gol? A lenda Formiga, de cabeça, 41 anos de idade, a única pessoa do mundo a disputar 7 Copas do Mundo. Essa mulher é incrível. O que é muito comum, uma mistura entre o profissional e o pessoal, né? Dividir o que é da empresa e o que é do empresário, e todo um controle de uma maneira geral, para que o empreendedor ele tenha... Oi, gente, é um grande prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz ao receber o convite. Eu não tenho nem roupa pra usar isso. Mas vamos lá. Mulheres, este ano estamos tendo mais visibilidade nesse esporte que é tão famoso no mundo inteiro. Com mais investimentos, a Copa Feminina está sendo transmitida ao vivo, tanto pela Band, em todos os jogos, quanto pela Globo.
Ô, faz uns stories aí. Tô sem meu celular, nem sei Nossa, meu é celular. verdade, né? Verdade. Perdão. Né? Né? Se apresenta, tipo, quem é você? Pra onde é pra você ou pra cá? Pra câmera agora. Tá. Oi, meu nome é Rodrigo, eu tô no 3º semestre de jornalismo aí da Uniso, sou podcaster da Casa de Vó e estamos aí na luta do podcast. Quais são os seus podcasts? Atualmente eu tenho meu próprio programa que é o Nessa Altura do Campeonato, que ele fala a biografia de atletas do Brasil e do mundo, e eu participo também do Almeidas na Rua Canadá, que o Lucas comentou que a gente tem uma família grande, então nós decidimos, juntos com outros 2, podíamos contar as histórias da nossa família e histórias divertidas, histórias tristes, histórias que todas as famílias acho que se identificam, então a gente decidiu espalhar no mundo essa aventura aí. Gravando. Se apresentar. Oi, gente, eu sou a Laís Ribeiro. Também sou de jornalismo, tô por aí pelo ISO, tô no 3º semestre. Tenho aqui o programa na Casa de Vó, Maria Boleira, sobre futebol feminino, esportes feminino em geral. E aconteceu o auge do auge nesse evento, né? Que eu encontrei a minha podcaster e uma das minhas jornalistas preferidas, que é a Renata Lopretti. A Renata Lopretti tem um podcast da Globo, né, do G1, chamado O Assunto. É um podcast diário que debate o assunto do dia. Eles escolhem assim, um assunto que tá hypado e tal. E aí todo dia, quando tô indo trabalhar, eu ouço Renata Lopretti. É uma, como fala? Uma religião, assim, um mantra? Não é um mantra, mas é um negócio de rotina. Não é essa a palavra. Foda-se. Que sempre quando eu saio de casa e tô no ônibus, eu tenho que colocar o podcast da Renata pra eu começar o dia sabendo do assunto. Então encontrar ela lá no evento foi assim, o auge do auge mesmo. Eu falei, cara, não acredito que eu estou encontrando a Renata, maravilhosa. Eu segui ela, aliás, eu mandei um tweet pra ela antes, pra combinar. Eu achei que ela nunca ia me responder e ela me respondeu. E aí na hora que chegou a vez da palestra dela, eu falei, gente, a gente precisa ir lá conversar com a Renata. Preciso ir lá conversar com a Renata, tava muito louca assim. E aí acabou a palestra, a gente foi na escadinha assim pra ela descer do auditório. Ela desceu e falei, oi Renata, eu sou a Laís, eu mandei um tweet pra você, não sei o que, você é a Laís! E me abraçou tipo várias vezes assim, falou, ai que bom que deu certo e tal. Me deu uma atenção, a gente tirou uma foto, foi o auge do auge. Então, esse mundo, a podespera, eu me senti pertencente ali. Vamos nós! É o videozinho do canal, né? Gravando? Oi, eu sou a Tatiane, eu sou uma quase jornalista, eu tô no último período de jornalismo e eu sou uma podcaster, sou praticamente um bombril da comunicação. Eu faço social media, assessoria de imprensa, um pouco de design gráfico e enfim, tudo que daí vier. Vamos começar. Fale um pouco sobre os seus podcasts. Então, eu comecei com Maria Boleira, ele foi meu primeiro podcast, meu primeiro projeto, que é um podcast sobre futebol feminino e sobre a representatividade feminina. Então, nele eu pegava, eu assistia os jogos de futebol da Copa do Mundo Feminina e eu comentava com as meninas, chamava mais 2 pessoas pelo menos para comentar comigo e mesmo não sabendo nada de futebol eu comentava. E é sério, não sei nada mesmo. Foram 4 episódios e daí depois disso eu acabei meio que largando ele porque eu queria que alguém continuasse, mas eu não queria eu continuar porque eu sabia que não daria certo, porque eu não gosto de futebol. Não que eu não gosto, mas eu não sei comentar. Então daí eu passei a bola pra Laís. E eu tenho também o Vira Página, que ele era o antigo Chá com Literatura, mas eu não gostava do nome, eu achava péssimo. E daí eu mudei pra Vira Página, ele fala sobre literatura. A minha versão dos livros é mais do que uma resenha. Eu coloco... Ai, como é que eu tinha falado? Tinha ficado tão bom. Como o livro tocou você, o sentimento. Isso. Eu coloco o afeto, então
toda aquela relação que eu tive com o livro quando eu estava lendo, ou seja a primeira leitura que eu tive, como eu fiz, acho que é o último episódio que eu fiz foi do primeiro livro que eu li. Então, ele me toca bastante e eu quero passar isso para as pessoas, mais do que uma resenha. E eu também faço algumas biografias, mini biografias de autores. E é isso. Tá funcionando? Alô, Tá apagando o ventilador? Política, príncipe, palanque, pautário, não, alô, alô, biroliro, MP, verde e amarela. Tá ok, falei. Não. Tipo, vai virar uma Nós foto. somos a Card Vocal. Ah! We are do. É isso aí. Nós somos a Universal. É isso. Pode fazer meu amigo. Deu certo. Bitch come here, bitch come here. Espera pro nosso bebê com a gente. Voltou. Nosso bebê. Tá. Assim, a gente ainda não tem nenhum patrocinador, a gente está correndo atrás, batendo na porta. Então você que está assistindo esse programinha, se você quer anunciar na Casa de Vó, entre em contato com a gente, @Casa de Vó Podcast. Quando vocês forem editar, ele fala assim, a gente não tem nenhum patrocinador, você coloca o negocinho do Instagram. E você não indicou Café e Política. Não indiquei? Não. Indicar o próprio podcast. Primeiro boa noite internet. Fazendo jabá pra concorrência. Já fiz o jabá da Casa de Vó. O programa todo é sobre a Casa de Vó, vou fazer mais o jabá ainda, pô. Lógico. Essas partes vai tudo pro final. Eu já tô pensando aqui. Bem ó. Será que você vai fazer xixi e vai fazer barulho? Não! Fecha a porta.